Amigas, amigos, olá! Vamos falar de eleições pelo mundo. Eleições em 2025 que já aconteceram em alguns importantes países do mundo e que estão por acontecer. Eleições legislativas, inclusive em países que são parlamentaristas, e eleições presidenciais. Nós já tivemos eleições em Belarus, Bielorrússia, também na Alemanha. Mas entre países importantes em escala mundial ou regional, nós ainda teremos eleições nas Filipinas, na Polônia, no Japão, na Bolívia, no Canadá, na Argentina e no Chile. Como alguns desses processos eleitorais já se desenrolaram ou vão se desenrolar e como isso implica consequências aqui para o Brasil. Vamos dar uma olhadinha nisso a partir de agora? Começando com a Bielorrússia. Na Bielorrússia, agora em janeiro, 26 de janeiro, tivemos eleições presidenciais e aconteceu nada de novo desde 1994. Gente, desde 1994, a Bielorrússia é presidida pelo mesmo homem, o Lukashenko. O Lukashenko venceu novamente as eleições com uma margem de 87,6% dos votos, é inacreditável. Ele vence sucessivos pleitos e com margens tão vantajosas, na medida em que é um país que elimina as oposições. Os partidos de oposição são banidos, do ponto de vista legal, os políticos de oposição são presos ou vivem no exílio. Como consequência, não há candidatos de oposição fortes para Lukashenko. E ele consegue fazer tudo isso porque ele tem um apoio bastante legal de Vladimir Putin. Sendo que a Bielorrússia é um país fronteiriço com a Rússia, aliado da Rússia desde os anos 1990. A gente precisa se lembrar, por exemplo, de 2022. A invasão russa do território ucraniano utilizou o território da Bielorrússia para a invasão do norte da Ucrânia, com, portanto, o apoio, ou pelo menos a anuência de Lukashenko. Dessa forma, nós encontramos a influência de Vladimir Putin criando a manutenção do governo Lukashenko e agora também nas últimas eleições de janeiro. Avançando para a Alemanha, já temos aqui uma postagem nas nossas redes sociais sobre a Alemanha. A Alemanha que teve eleições parlamentares em fevereiro, 23 de fevereiro. Nessas eleições nós tivemos dois vitoriosos. Um vitorioso de fato, que foi a CDU, foi o partido mais votado e conseguiu 208 cadeiras, 28% do parlamento. Mas nós temos um outro vitorioso, que é a AfD, de extrema-direita. A AfD que ficou na segunda posição com 152 cadeiras, 20% do parlamento. Mas a AfD teve um crescimento de mais de 100%, de parlamentares, frente à última eleição. O grande derrotado é o atual primeiro-ministro Olaf Scholz, do partido SPD. Ele tinha uma estranha aliança com os verdes e com os liberais da FPD. Essa aliança não funcionou na geopolítica regional e internacional, não funcionou na economia de um país, a Alemanha, que hoje está com baixo crescimento e longos períodos recessivos, o que ajuda a explicar a queda do governo Scholz e agora as novas eleições com a vitória da oposição, a oposição liberal da CDU. Isso não significa que Olaf Scholz, ou melhor, o seu partido, a SPD de centro-esquerda, vai ficar fora do próximo governo. Porque na Alemanha, o seu parlamentarismo exige que, para a indicação do primeiro-ministro, o partido tenha mais de 50% das cadeiras no parlamento. A CDU não atingiu isso. E, portanto, há que se pensar num alinhamento entre a CDU de centro-direita com a centro-esquerda da SPD. Mas, lembrando, este alinhamento de centro-esquerda com liberais já não funcionou nos últimos anos. O próprio governo Scholz, da SPD, em alinhamento com os liberais da FDP. Então, será que esse alinhamento CDU-SPD vai durar muito tempo? E se não durar, com quem que a CDU precisaria se alinhar? Com a AfD de extrema-direita, rompendo aquilo que na Alemanha se chama de cordão sanitário. Cordão sanitário é um acordo tácito entre os partidos democráticos, centro-direita, centro-esquerda, de não haver alinhamento com a extrema-direita em termos políticos.
A CDU, na verdade, já rompeu esse cordão sanitário recentemente, no ano passado, em uma votação no parlamento de uma legislação anti-imigração, contrária aos imigrantes na Alemanha, onde houve alinhamento da CDU com a AfD, com a extrema-direita. Então, se houver algum tipo de estremecimento da CDU com a centro-esquerda da SPD, pode ser que isso caia no colo da AfD e nós tenhamos, que incrível, novamente a extrema-direita no poder na Alemanha. Da última vez que isso aconteceu, nos anos 1930, os resultados não foram dos melhores. Então seria bom evitar isso na atualidade. E onde na Alemanha a AfD tem mais força? No mapa eleitoral da Alemanha, na antiga Alemanha Oriental, a velha Alemanha comunista, é onde a extrema-direita tem hoje mais força. Tem pelo menos 2 fatores explicativos para isto. Primeiro, era a antiga Alemanha Oriental comunista, onde não há tradição social liberal democrática. Democracia liberal. Este formato de democracia liberal típico do Ocidente não está presente junto às sociedades na Alemanha Oriental e hoje, nesta parte nordeste da Alemanha, principal reduto da AfD. Além disso, o discurso de extrema-direita toca muito mais facilmente os ouvidos políticos desses cidadãos nessas regiões, onde o desempenho econômico ainda é precário, as condições socioeconômicas são piores do que no restante da Alemanha. E, finalmente, essas pessoas de empregos piorados se sentem mais vulneráveis diante da imigração. Daí o discurso de extrema-direita nacionalista anti-migratório da AfD soar mais fácil aos ouvidos dessas pessoas. Temos então uma Alemanha em um trajeto político bastante perigoso agora nas últimas eleições, com o crescimento da extrema-direita. Avançando, vamos dar um pulo na Ásia. Filipinas terão eleições provinciais e legislativas em maio, agora no mês de maio. As eleições são provinciais e legislativas. Como aqui no Brasil, nós temos as eleições presidenciais a cada 4 anos, depois de 2 anos as eleições presidenciais, vem eleições para governos de estado, prefeitura e para o Congresso Nacional. E da mesma forma lá nas Filipinas, o que mostra uma eleição que é uma espécie de termômetro, é uma espécie de plebiscito, referendo de como está o governo, como está a aceitação do governo. Para nós entendermos como essa eleição de meio de mandato lá nas Filipinas é importante, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Precisamos voltar para até os anos 1980, quando as Filipinas era governada pelo ditador Ferdinando Marcos, um notório ladrão do povo das Filipinas, que podia roubar em seu governo autoritário, ditatorial. Mas há países que parece não apagam as marcas das ditaduras anteriores, não se resolvem com as ditaduras anteriores. Eu estou falando explicitamente de Filipinas e de Brasil. Porque lá nas Filipinas, e como aqui no Brasil, nós temos um legado de ditadores se mantendo na política. Marcos continua forte na política das Filipinas, mesmo tendo já morrido em 1989. Ele já morreu, mas o seu legado político continua. Por exemplo, na figura de Rodrigo Duterte, que foi eleito presidente em 2016. Na mesma época, nós tínhamos a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. Duterte era chamado de Trump das Filipinas. Um discurso de extrema-direita, inclusive com extrema agressividade no que diz respeito à segurança pública, rompendo padrões mínimos de civilidade de direitos dos cidadãos. Mas Duterte continuou com o seu governo até 2022 e apoiou um candidato à presidência que era Bongbong Marcos. Bongbong é o seu apelido, Marcos é o seu sobrenome. Não é coincidência que ele tenha o mesmo sobrenome do velho ditador Ferdinando Marcos. Ele é filho, Bongbong é filho de Ferdinando Marcos. Então ele veio nas eleições para 2021-2022 com a força da família Marcos e com o apoio do atual presidente Rodrigo Duterte à época. Ainda com mais um detalhe interessante, o Bongbong Marcos tinha na sua chapa como vice-candidata a vice-presidenta Sara Duterte. Então vejam que interessante,
Nós temos um candidato à presidência, apoiado pelo Rodrigo Duterte, então presidente, que era filho do ditador Ferdinando Marcos, e a vice dele, filha do atual presidente Sara Duterte. Apesar de uma chapa tão bem costurada, estruturada e foi vitoriosa nas eleições, mas começaram rusgas dentro do governo Bongbong Sara Duterte. O Rodrigo Duterte criou uma condição de maior aproximação com a China, uma política doméstica mais pragmática na região, tendo em vista o gigante chinês e as potencialidades de investimento, crescimento econômico das Filipinas, dada a maior aproximação com a China. Já o governo Bongbong voltou a uma política externa como a do seu papai Ferdinando Marcos, de Filipinas capacho dos Estados Unidos, mas isso estremeceu a relação com Sara Duterte, cujo pai tendia a aproximação com a China. Resultado, os dois estão em uma tensão política na atualidade. Essa tensão vai se manifestar nas atuais eleições provinciais e legislativas, com candidatos apoiados por Bongbong, o atual presidente, e candidatos apoiados por Sara Duterte, a atual vice-presidenta. Daí nós temos um termômetro nessa eleição legislativa e provincial, para a próxima eleição presidencial, que pode opor o candidato de Sara Duterte ou a própria Sara Duterte ao candidato de Bongbong Marcos. E vejam, insisto, isso tem relações internacionais fortes, porque uma vitória da família Marcos seria o aumento da tensão regional das Filipinas com a China. Uma vitória de Duterte seria uma estabilização da relação regional Filipinas-China, uma estabilização regional geopolítica na Ásia-Pacífico. Então precisamos ficar de olho nas eleições de maio nas Filipinas, porque ela antevê o que pode vir a acontecer nas próximas eleições presidenciais e nos desdobramentos geopolíticos da Ásia-Pacífico. Vamos dar um pulinho novamente na Europa com a Polônia. Em maio nós teremos eleições presidenciais que vão dar uma espécie de continuidade às tensões das últimas eleições legislativas de 2023. A Polônia tem um semipresidencialismo e nas últimas eleições legislativas a oposição liberal venceu o presidente de extrema-direita à época e ainda hoje, Andrzej Duda, e possibilitando com maioria liberal no parlamento indicar o primeiro-ministro liberal de oposição ao atual presidente, Donald Tusk. Então nós temos uma espécie de coabitação. O presidente é de extrema-direita hoje, Andrzej Duda, e nós temos o primeiro-ministro de partidos de oposição ao Duda, que é o Donald Tusk liberal. Mas em maio nós vamos ter eleições presidenciais. E o candidato do Duda de extrema-direita é o Karol Nawrocki. E o candidato do Tusk liberal, atual primeiro-ministro, é o Rafael Trzaskowski. Nós temos então nas próximas eleições uma definição do que foi aberto como tensão nas últimas eleições de 2023. Porque se o Karol Nawrocki ganha, continua a tensão entre um presidente de extrema-direita e um primeiro-ministro de centro-direita liberal. Já se o Rafael Trzaskowski ganhar, daí nós temos um primeiro-ministro de centro-direita liberal, assim como o presidente. Bom, e o que a Polônia tem de importante para a região? Bem, duas coisas pelo menos. No cenário internacional mundial, nas relações com a Rússia, e no cenário regional, dentro da União Europeia. Gente, com a Rússia não muda nada, tá? Ganha o Nawrocki, ganha o Trzaskowski, os dois são anti-Rússia. A Polônia é anti-Rússia. Basta nós lembrarmos do Sindicato Solidariedade, de Lech Walesa, que já foi presidente da Polônia anti-Rússia. Basta nós nos lembrarmos do Papa, que causou grandes estragos na política internacional, inclusive aqui na América Latina, o Papa João Paulo II, que é antigo cardeal polonês.
Então nós encontramos a Polônia que tem um histórico anti-Rússia e hoje os dois principais candidatos, o Nawrocki e o Trzaskowski, são anti-Rússia. Então para a Rússia não muda nada. Os dois apoiam a Ucrânia na guerra contra a Rússia, os dois são anti-Rússia. Mas para a União Europeia muda completamente. A extrema-direita de Duda, Nawrocki, é anti-União Europeia, causa graves problemas à manutenção e intensificação da integração europeia. Já os liberais de Tusk e Trzaskowski são a favor da União Europeia. Então, Bruxelas, a União Europeia, está torcendo enormemente pelo Trzaskowski na próxima eleição frente à extrema-direita. Precisamos ver, então, esse desdobramento regional. Voltando aqui para a América do Sul, dando um pulinho aqui na América do Sul, Bolívia, em agosto, tem eleições presidenciais. Para nós entendermos as eleições presidenciais na Bolívia, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2006, foi eleito presidente pelo MAS, Movimento ao Socialismo. Foi eleito em 2006 Evo Morales, e ele ficou na presidência em sucessivos mandatos até 2019, quando foi deposto em um golpe de Estado pela extrema-direita. Era a onda, mantida até hoje, de golpismos na América do Sul, de golpismos aqui na América do Sul. Esses golpes de Estado começaram lá no Paraguai com a derrubada de Fernando Lugo, passaram pelo Brasil com a derrubada da Dilma Rousseff em 2016, passaram também pela Bolívia de Evo Morales em 2019. Esses golpes não acabaram. A gente está em ameaça constante de golpes de Estado aqui na América do Sul. Basta nós vermos o final de governo Jair Bolsonaro e as suas insistentes tentativas de golpe de Estado, hoje julgadas no Supremo Tribunal Federal, para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. E nesta onda golpista, houve golpe contra Evo Morales na Bolívia em 2019. Mas, dado este golpe de Estado, a extrema-direita assumiu o poder. Não houve o banimento do partido MAS, Movimento ao Socialismo, mas aconteceu o banimento de Evo Morales de candidatura à presidência. Evo Morales, por sinal, estava exilado da Bolívia na Argentina durante as eleições que aconteceram depois do golpe de Estado. E numa mostra de força, numa mostra de resiliência da esquerda boliviana, adivinha quem ganhou as eleições pós-golpe de Estado? O partido MAS ganhou em primeiro turno com o Arce. O Arce chega à presidência e possibilita, portanto, a volta do exílio de Evo Morales. Havia uma espécie de acordo tácito. O Arce chegou à presidência, ele era alinhado politicamente com o Morales e o Morales concorreria agora nas próximas eleições em agosto. Mas o Arce pode se candidatar à reeleição e não abriu espaço para o Evo Morales, rompendo com o Evo Morales, que acabou saindo do partido MAS, do partido Movimento ao Socialismo. O Evo Morales se reencaixou no FPV, Frente para a Vitória, onde ele vai tentar concorrer nas próximas eleições presidenciais contra o Arce. Tentar concorrer, porque a atual legislação boliviana proíbe que um presidente em 2 mandatos presidenciais concorra a um terceiro mandato, independentemente de intervalo entre estes mandatos. Evo Morales já teve uns 300 mandatos presidenciais entre 2006 e 2019. Segundo a legislação, ele não pode concorrer e, se concorrer, não pode assumir. Então já é mais uma dificuldade, o que cria uma série de padrões de instabilidade política para a Bolívia, que recentemente passou por um golpe militar frustrado. Então nós temos o nosso vizinho sul-americano, membro do Mercosul, Bolívia, que tem hoje um candidato de esquerda, um partido de esquerda na presidência, mas que sofre com problemas institucionais dentro da própria esquerda. Ainda no continente americano, vamos dar um pulinho lá no norte, Canadá, terá eleições em outubro. Justin Trudeau, o atual primeiro-ministro, convocará, na verdade, essas eleições, provavelmente
em março e com vistas ao processo ser resolvido em outubro. Ele convocou essas eleições não porque ele é feliz, mas porque ele, como primeiro-ministro desde 2015, está enfrentando agora baixa popularidade, baixa aprovação popular, e isso reflete no parlamento do Canadá. Daí nós temos essa possibilidade de o Trudeau sair da presidência, na verdade, desculpa, da chancelaria, mas não apenas o Trudeau, o Partido Liberal do Trudeau sair da maioria do parlamento. Estas eram as nossas perspectivas no final do ano passado e agora no começo de 2025. Entretanto, uma coisa mudou. Este cenário dando algum respiro, dando algum alento para os liberais do Trudeau neste processo eleitoral que vai se desenrolar no parlamentarismo canadense ao longo de 2025. O que deu alento aos liberais, por incrível que pareça, foi Donald Trump. A extrema agressividade, o caráter histriônico de Donald Trump em relação ao Canadá, falando suas besteiras sobre Canadá, 51º estado dos Estados Unidos, encontraram respostas, primeiro, bastante contundentes, segundo, bastante adequadas do atual primeiro-ministro Trudeau. O que fez saltar uma veia nacionalista dos canadenses, o que pode dar um respiro para o Partido Liberal do Trudeau nas próximas eleições. Precisamos ver, então, a relação entre Canadá e Estados Unidos ao longo dos próximos meses e como dentro do Canadá o Partido Liberal pode usar isto e outros fatores como recurso de capitalização política. Ainda no continente americano e voltando aqui para os vizinhos, temos na América do Sul o Chile, que em novembro terá eleições presidenciais. O Chile é hoje governado pelo presidente Boric, de centro-esquerda, mas o Boric enfrenta baixa popularidade agora no final do seu mandato. Adivinha por que baixa popularidade? Problemas de segurança e problemas econômicos de inflação dos alimentos. Mesmos problemas que estão sendo enfrentados pelo Canadá do Trudeau, mesmos problemas que foram enfrentados nas eleições agora na Alemanha, mesmos problemas que estão dados no Brasil. Não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E no Chile também. Além dos problemas econômicos, inflação de alimentos, problemas de segurança. São duas áreas que criam uma tempestade perfeita contra o Boric e a favor da extrema-direita e da direita. Na verdade, a centro-direita, na figura da Evelyn Matei, é hoje a principal candidata, a mais forte candidata à eleição lá no Chile. Lembrando que o Chile não viabiliza reeleição presidencial. Temos uma candidata de centro-esquerda, que é a Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet é pré-candidata. A Michelle Bachelet já foi presidenta do Chile, já foi secretária da ONU para Direitos Humanos, mas tendo em vista um governo de baixa aprovação do atual presidente de esquerda, o Gabriel Boric, nós não temos maior capitalização política da Michelle Bachelet. E para finalizar, o que isso tem a ver com o Brasil? Bem, nós temos um cenário internacional mundial hoje que demanda alianças, em especial devido ao governo Donald Trump. O governo Donald Trump, na maior potência econômica e militar do mundo, busca se colocar unilateralmente. Ele já não conseguiu fazer isso no seu último mandato, a partir de 2016. Provavelmente não conseguirá fazer isso agora. Mas enquanto ele não consegue, ele produz um monte de estragos. E nós já vimos um estrago simbólico com graves desdobramentos geopolíticos na recente reunião entre Trump e Zelensky no Salão Oval, na desastrosa reunião Trump-Zelensky no Salão Oval. Isto mostra que os países precisam de outros alinhamentos para compensar os Estados Unidos de Donald Trump. E daí a necessidade de o Brasil se alinhar, em especial com parceiros regionais. Há parceiros regionais para o Brasil se alinhar. É o caso agora do Uruguai, onde hoje, domingo, está havendo a posse do novo presidente de esquerda, apoiado por Pepe Mujica, e que tem um alinhamento natural com o Brasil. Aqui na América do Sul, também a Colômbia, de Gustavo Petro, e a Bolívia, apesar de a Bolívia ser um país, como vimos, que está um tanto instável politicamente, tendo em vista os rachas dentro da própria esquerda, lembrando que a Bolívia é o mais novo país ingressante no Mercosul.
Ainda no Mercosul, nós temos o Paraguai, que hoje tem um governo de centro-direita. Ele é de direita, mas não causa qualquer problema para o Brasil, tem um muito bom alinhamento, tem uma relação bastante saudável com o Brasil. Mas o Mercosul, o segundo país em importância econômica, demográfica, territorial, é a Argentina, que hoje tem um governo de extrema-direita do Javier Milei em alinhamento com Donald Trump. Não é o único na América do Sul. O Noboa, que recentemente foi reeleito no Equador, também é de extrema-direita, também tem alinhamento trumpista. Então isso cria um cenário bastante perigoso para o Brasil no cenário regional e também nos desdobramentos mundiais. Porque nas bases políticas territoriais para a ação brasileira, América do Sul, nós temos parceiros que estão enfraquecidos política e economicamente, política e ideologicamente, de esquerda. Parceiros de esquerda enfraquecidos. É o caso da Colômbia, é o caso da Bolívia e vamos ver o que acontece no Uruguai. E nós temos países que tendem à extrema-direita, como é o caso do Equador e como é o caso do nosso principal parceiro do Mercosul, a Argentina, além da incógnita Chile, hoje em um governo de esquerda, e a gente não sabe onde isso vai se desdobrar na eleição do final do ano. Bem, era isso para hoje, no nosso podcast de hoje, haver um diálogo sobre alguns países em eleições no mundo e os desdobramentos disto nas próprias regiões desses países, nas suas sociedades e aqui para o Brasil também. Quem tiver alguma dúvida, algum problema acerca destes temas, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.